Preste muita atenção, não desconecte aqui, por favor. Queridos, quantos avivamentos o mundo já não viveu? Quantos avivamentos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo já não viveu, amados? Há um livro que eu quero recomendar a você, eu já devo ter lido umas 3, 4 vezes. Os Heróis da Fé. Quem já leu esse livro? Por favor, levante a mão. Levanta a mão quem já leu esse livro. Muito pouco, gente. Você precisa ler este livro. Você obreiro, você líder de grupo de crescimento, que é como células que nós temos aqui. A propósito, tem alguém nos visitando nessa noite? Porque isso é muito importante. Aqui na frente, os 2 casais. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Lá atrás. Deus abençoe ali também. Mais alguém, gente? Mais alguém? Aqui também as irmãs, aqui o mano aqui na frente. Vamos aplaudir Jesus na vida desses queridos. Sintam-se em casa, vocês estão em casa. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Mas queridos, quantos avivamentos a história já presenciou? Quantos avivamentos a igreja já viveu, amados? Avivamentos de cidades inteiras serem transformadas pela glória de Deus manifesta em uma igreja, em um grupo de igrejas. Recentemente, na década de 90, as Ilhas Fiji foram tomadas por um grande avivamento, amados. Inclusive nós trouxemos aqui o Tiago, nosso tecladista, ele estava aqui agora tocando. Ele mandou o link e eu acho que eu até passei aqui, ou passei para a igreja, não foi, Tiago? Sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Queridos, pensa em lugar, depois você procura no YouTube, eu mando para a igreja ali pelo WhatsApp. Vou botar também no Telegram, procura lá no Telegram, você que não tem nosso contato no WhatsApp, no Telegram, Manancial da Graça, coloca lá Manancial da Graça, você vai achar. E aí nós vamos poder comunicar através de lá. Escuta essa. Na década de 90, as Ilhas Fiji, elas foram visitadas pela glória de Deus. As igrejas se uniram, não todas, mas muitas igrejas se uniram. E rios, estou falando de água, rios, que não tinham mais peixes, que não produziam mais peixes, que tinham entrado em escassez absoluta, os rios começaram a brotar peixes. E não qualquer peixinho, qualquer lambarizinho, não, meu irmão. Eram peixes enormes para sustentar as lavouras, que eram antes terras estéreis, começaram a produzir frutos, coisas assim, batendo recorde de tamanho e de peso, uma coisa fora do comum, ou seja, uma coisa sobrenatural. Procura no YouTube, você vai ver. Só põe lá Ilhas Fiji, eu tenho certeza que vai aparecer sobre o avivamento que as Ilhas Fiji experimentaram. E assim, amados, muitos outros avivamentos foram presenciados pela humanidade durante toda a história. Eu até fiz uma listinha aqui rápida de alguns grandes avivamentos que o mundo já experimentou. Vou começar lá atrás mesmo. Eu anotei aqui. Jerônimo Savonarola, um grande avivalista, Martinho Lutero, João Bunyan, Jonathan Edwards, estou lendo para acabar não esquecendo aqui, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, ou Brainerd como alguns falam, Guilherme Carey, Christmas Evans, Henrique Martin, Adoniran Judson, Charles ou Carlos Finney, grandes homens, e depois a história continuou, amados. Olha o que nós vimos agora recentemente, o que Deus fez através da vida do grande apóstolo. Não vou só chamar de evangelista, não que seja só, né? Mas não vou chamar somente de evangelista, pastor Reinhard Bonk, alemão, trabalhando no continente africano. Hoje quem está dando continuidade a este grande avivamento é o evangelista Daniel Kolenda. Queridos, e com a graça de Deus, eu faço parte desse ministério. A igreja aqui, obviamente, daí acaba fazendo parte também. Mas já são computados, isso nós estamos falando de um número que não é um chutômetro,
Do tipo, levante a sua mão, você que se converteu, você que entregou a vida para Jesus hoje. Daí levanta um lá uma mão, o outro levanta duas, daí conta 1, 2, 3, ou seja, eram 2 pessoas. Não, são de fichas de decisão anotadas. Pessoas que deram o seu nome. Queridos, no presente dia hoje, já são contabilizados mais de 81 milhões, ou 81 milhões de fichas de decisão. 81 milhões de almas entregando a vida para Jesus através desse ministério. Graças a Deus, o Espírito Santo levantou a vida do evangelista Daniel Colenda. E ele está dando continuidade a este grande avivamento. Mas, queridos, muitos avivamentos, eles tiveram a sua continuidade, amém, igreja? Amém? Mas muitos outros não. Muitos avivamentos simplesmente como fogo queimaram e como fogo físico se apagaram. Deixaram suas brasas, depois suas cinzas. E eu quero dizer com muito temor diante de Deus que nós como igreja, nós estamos vivendo, Manancial da Graça, nós estamos vivendo um grande avivamento, amados. O que foi o culto de domingo passado? O que foi o culto de terça passada? O que Deus tem feito no meio dos jovens nos cultos de sábado, gente? Deus tem feito algo tremendo, algo poderoso. Domingo passado, uma menininha de 11 aninhos, ela volta para casa, hein, João e Fábio? Ela volta para casa e ela não consegue dormir de tão eufórica que ela estava por causa do culto de domingo, por causa daquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E sabe o que ela falou? Ela disse que enquanto ela adorava, no meio do culto, junto com você, junto conosco aqui, ela dizia, com 11 anos, ela dizia para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, e quanto mais ela falava, mais impactada ela se sentia, a ponto de dizer para sua mãe, mãe, eu vou falar com a tia Camilinha, que é a nossa jovem senhora e não senhorita, como eu falei no culto, né? Mas quase perdi o amigo, né? Um dos bateristas, né? Que senhorita, pastor? Não, ele não falou nada, brincadeira, mas eu confundi. A nossa maninha querida, é que eu vi chegar aqui na igreja, era mais nova, né? Os caras vão tudo casando. E nós vendo Deus usando eles, é coisa tremenda, mano. Ela disse, eu vou falar com a tia Camilinha, porque eu quero ajudar, 11 anos, porque eu também quero ajudar no ministério infantil. Ou seja, avivamento é isso, quando nós estamos vivendo um avivamento, amados, nós queremos produzir, nós queremos nos doar, nós queremos nos entregar, nós queremos ser parte ativa, operosos praticantes, como diz a epístola de Tiago. Nós queremos ser operosos praticantes no meio deste avivamento. Mas, queridos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite é simplesmente muito poderosa. Eu vou pedir para colocarem a imagem aí. É sobre como nós podemos fazer para manter ou mantendo o fogo aceso. Queridos, nós estamos vivendo um grande avivamento aqui. Nós estamos vivendo um grande avivamento. São pessoas, queridos, pessoas sendo curadas através das transmissões, pessoas sendo curadas de câncer através do culto ao vivo. Obrigado, filho. Esse é o meu filho mais velho, gente. Né, filhão? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, famílias sendo alcançadas, pessoas sendo libertas, crianças querendo trabalhar para o reino, jovens sendo impactados e mantendo a sua santidade diante de Deus, não por medo da igreja, não por imposição de uma liderança, mas por amor e temor ao Senhor. Isso é avivamento, amados. Isso é avivamento. E semana passada, um querido e precioso irmão chegou e disse para mim, pastor, por favor, e os obreiros estavam na volta, eles ouviram ele falando isso, ele disse, pastor, por favor, ora por mim.
Eu estou desempregado, pastor, mas na verdade a minha preocupação agora nem é tanto em relação ao emprego, porque Deus tem nos abençoado e tem nos suprido, porque eu tenho conseguido fazer uns bicos e tal, e está tudo ok. Mas o nosso desejo é, olha só que lindo, gente, eu poder ter um emprego para a gente poder, porque são de uma cidade vizinha aqui, para a gente poder vir congregar aqui com vocês. Porque o que a gente está sentindo que Deus está fazendo aqui, está sendo impressionante, está sendo tremendo, está sendo maravilhoso. E não tem jeito da gente não vir para cá. Gente, eu não falo isso, a gente não tem pretensão de ser melhor do que ninguém, amém, amados? Mas não dá para a gente simplesmente agora usarmos de uma falsa humildade, dizendo, não, é só Deus, não, não é só Deus, amados. E eu vou lhe provar isso, pela palavra, que não, queridos, não é somente Deus. Alguém vai dizer, pronto, pastor Samuel pisou no campo da heresia agora. Eu vou provar para você biblicamente que não é assim. E eu tô queimando nisso, amados. Junto com esse avivamento que Deus tem realizado aqui no nosso meio. Domingo foi uma coisa, terça-feira, ninguém precisava nem dizer, levante as suas mãos, todo mundo. Claro, a gente acaba falando porque a gente está acostumado. São quase que jargões quando a gente está ministrando. Levante suas mãos, louve, adore, fale, glorifique. Mas você vê a igreja em avivamento, em movimento, quando você já não precisa mais falar isso, a igreja já está fazendo. Amém, amados? Terça-feira o culto fluía de uma forma que, misericórdia, amados. Sexta-feira tivemos o culto de mulheres aqui, uma glória de Deus se manifestando. As mulheres tudo, a mulherada tudo comentando, amados. Quinta-feira, mesmo tendo culto aqui na sexta-feira, quinta-feira as irmãs, algumas, foi tudo meio de última hora. Então se você por acaso não foi convidado, irmã, pelo amor de Deus, não se ofenda. Foi tudo muito feito ali, na correria, meio vamos, tá, então vamos. Então teve gente, próprio obreiras que acabaram não indo, que não teve como, foi tudo muito rápido, não deu para se organizar. Então não se sinta excluída, pelo amor de Deus, não deixe o diabo plantar esse tipo de sentimento no seu coração, amém? Mas as irmãs foram a Criciúma para participar do culto junto com a pastora Viviane Martinelli, e foi uma benção, e vieram ali, disse que algumas irmãs assim estavam completamente fora de si, daí já nem sei se era unção, se era brincadeira mesmo, mas eu quero dizer que isso também faz parte de avivamento. Quando as pessoas querem estar juntas, quando elas querem brincar juntas, quando elas se divertem juntas. Quando tem unção, tem alegria, amados. Quando não tem unção, tem picuinha, tem gente de beiço. Uma pessoa cheia da unção, ela não anda de beiço. Uma pessoa cheia da unção, ela não anda no meio da picuinha. Ela é sempre aquela que faz a picuinha ser desmanchada. Ela é sempre o pacificador. Ela é sempre o agente de paz. Você está ouvindo isso? E aí quarta-feira fomos almoçar junto, o Denis acabou faltando. Mas estávamos lá eu e mais muitos irmãos, o Davi, estava lá também o Davi, e tinha também o Davi. No final ficamos só nós. Mas nós começamos no meio do almoço a conversar acerca daquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, amados. Esse avivamento, essa glória se manifestando. Não posso mais bater no púlpito, quase que eu cheguei a segurar na última aqui. Esse aqui não dá para bater, o outro dava. Eu sentava ali, bam, bam, bam. É forte essa madeira. Nós estamos conversando acerca do que Deus tem feito, amados. E a minha preocupação é agora, não tão somente aumentarmos isso, porque isso vai aumentar. A minha preocupação agora é nós mantermos esse fogo. Diga, precisamos. Não, com má vontade, meu irmão. Não com má vontade, com mais vontade, amém? Diga, precisamos manter este fogo. Queridos, muitos desses grandes avivamentos que aconteceram na história, simplesmente depois de um tempo eles se apagaram. Por quê? Porque muitas vezes nós nos acostumamos. E foi isso que aconteceu quando aquele irmão disse, pastor, ora para a gente conseguir um emprego, para a gente poder vir participar desse avivamento. Aí alguns irmãos que estavam olhando e disseram, obreiros aqui da igreja, pastor, a gente tem que cuidar para nós, que estamos aqui há tanto tempo, não nos acostumarmos com isso.
que a gente vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando, e vai se acostumando, vai ficando familiarizado com aquilo ali, a gente meio que liga o botão do play, vamos para o culto, tenho que trabalhar no culto, vou ajudar no culto. E às vezes a gente realmente não aproveita e não desfruta do manifestar da glória de Deus. Queridos, e os textos que eu quero trazer como base para isso, por favor, vem comigo em 1 Samuel capítulo 7. Samuel capítulo 7. Versículo 1. Então vieram os homens de Kiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Esse aqui não era o irmão de Davi, tá, gente? Porque a Bíblia tem pelo menos mais umas outras 3 ou 4 ocorrências desse mesmo nome, tá? Chegaram à casa de Abinadab, presta atenção. Onde é que está aqui? Aqui. No outeiro, e consagraram a Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Diga comigo, 20 anos. E é interessante, queridos, nós observarmos que absolutamente nada é relatado acerca do que pode ou o que aconteceu na casa de Abinadab. Seria equivocado da minha parte dizer que não aconteceu nada, mas também seria leviano da minha análise ou da minha interpretação do texto não observar o fato de não ter sido relacionado, descrito, relatado absolutamente nada de relevante. Ou seja, há um grande indício de que absolutamente sim, nada de relevante tem acontecido nesse período de 20 anos. E agora nós vamos migrar para 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 6. E nós vamos a partir do versículo 1, só para a gente pegar um pouquinho o contexto aqui. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Querido, só para você ter uma noção do que é isso aqui, a arca de Deus não só representava no Antigo Testamento, a arca de Deus ali era a presença de Deus. Claro que a presença isso aqui é a onipotência de Deus, amados. Tá? Entenda que a presença de Deus não poderia toda ela se colocar ou ser comportada dentro de uma arca. Isso é óbvio. Amém, amados? Amém? Nem no mundo inteiro cabe a glória de Deus. Nem no universo todo cabe a glória de Deus. Estou falando das galáxias todas. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, então Ele faz com que a sua presença esteja sim na arca da aliança. Amém, amados? Amém? Então eles pegam a arca da aliança, a arca de Deus, né? Estão levando então ela. E diz que sobre a qual se invoca o nome, e está com letra maiúscula ali, né? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram então a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, ou alguns dizem de pau, né? De faia,
com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos, que são pratos, né? Tipo prata bateria. Quando chegaram à eira de Nacon, escuta isso. A arca de Deus tinha ficado na casa de Abinadab. O seu filho Uzá estava junto com seu outro irmão Aiô, levando este carro novo, ou seja, havia honra, havia reverência para com a presença de Deus na arca de Deus, amém, amados? Só que de repente, os bois que estão levando aquele carro, eles tropeçam. E a arca tende a cair, ou chega a cair, e então o que acontece? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Queridos, aqui está a prova de que Deus exige sim do seu povo reverência, respeito, honra. Foi isso que eu falei aqui semana passada, mas para nós não estarmos de repente debaixo de um grande avivamento, mas de repente eu estou ali porque o meu time de futebol está jogando e eu estou fuçando no celular para ver se ele está ganhando, perdendo ou empatando, como se isso fosse mudar alguma coisa na nossa vida, amados. Com todo respeito, nós temos jogadores de futebol que congregam aqui, ex-jogadores que congregam aqui. Não estou desrespeitando esta profissão, amém, amados? Mas estou aqui falando de uma questão de entretenimento. Quando ele está acima da própria manifestação da presença de Deus, amados. E talvez aqui está a prova de como não houve reverência, talvez, na casa de Abinadab, e por isso a presença de Deus esteve ali por 20 anos e nada de relevante aconteceu. Sabe o que isso significa, amados? Que nós podemos estar inseridos dentro de um ministério onde acontecem curas, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, avivamento, e nós não experimentarmos isso. 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia fala sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não tinham a menor reverência, nem com Deus, nem com as coisas de Deus, nem com nada do santuário, muito menos com o povo. E simplesmente por causa disso, a palavra de Deus e as visões eram simplesmente quase que escassas, eram muito raras. 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala, Paulo fala, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido que vocês não podem suportar, e não podem suportar porque ainda são crianças, são como bebês espirituais. E como é que eu enxergo que vocês são bebês espirituais? Porque vocês andam em carnalidade, ou seja, com picuinhas, com ciúmes, com contendas, ou seja, as obras da carne. Queridos, nós queremos manter este fogo, deixar de sermos tão somente, eu até mandei uma mensagem para você, Tiago, sobre uma canção bem antiga, se a gente conseguir, beleza, se não conseguir, está tranquilo, mas que fala de nós não sermos só uma visitação, um lugar da visitação de Deus. Eu mandei para a igreja no domingo passado, amados, ou melhor para os obreiros, ou para a igreja, não sei, de nós deixarmos de ser tão somente um lugar de visitação de Deus, mas passarmos a ser a habitação de Deus. Venho para o culto, eu sou visitado. Vou no culto, eu também sou visitado. Vou na conferência, meu Deus, que visitação do Espírito Santo. Está na hora de nós sermos lugar de habitação de Deus. Ah não, mas Deus habita em nós. Pois é, amados. Tem muito crente que fala que Deus habita em mim. Mas você olha nas atitudes, você não vê Deus. Você olha nas ações e reações, você não vê Deus. Você vê na vida dele, você não vê Deus. Você olha para a família dele, você não vê Deus. Você vê no comportamento dele em relação à igreja, você não vê Deus. Uma vez eu vi uma pessoa caminhando na rua com uma camiseta, levar Jesus no peito é fácil, e 3 pontinhos no final. Aí quando o camarada passou, ali atrás estava escrito assim, ó, difícil é no coração. Queridos, é muito fácil nós dizermos que nós somos cristãos, é muito fácil nós dizermos que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, até porque Ele realmente cura, Ele salva, Ele liberta. Mas eu quero dizer pequenas parcelas do povo de Deus, espalhados pelo mundo inteiro, estão experimentando os milagres de Deus, a manifestação de Deus. Existe muito lugar aí que é muito abençoado, sim, meu irmão. Não estou falando mal dos nossos irmãos, amém, igreja? Mas parece que não tocam no sobrenatural, queridos. Isso para mim não me basta. Ah não, mas Paulo recebeu de Deus, a minha graça te basta. Pois é, mas a graça, ela fala de poder.
A graça, ela empodera o crente. A graça não é só um sabãozinho para limpar uma sujeirinha do pecado, não, meu irmão. A graça, ela empodera a igreja de Jesus Cristo. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? E como é que ficam os textos então, amados? Parece que hoje em dia nós vemos por aí um monte de pastor coach. Nada contra aí a profissão, tá bom? Nada contra. Mas nós não podemos misturar as coisas, queridos. O apóstolo Paulo, queridos, não é porque ele não sabia pregar. Não, o cara era doutor. O cara foi criado aos pés dos maiores filósofos da época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Educado, no caso. O cara conhecia a lei. Ele diz, a minha pregação aqui não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Cadê esse poder no meio da igreja, amados? Onde é que está esse poder? Onde é que está esse poder? Onde é que está esse poder? Sabe onde é que está? Está apagado, em muitas vezes. Apagado muitas vezes em corações. Pessoas às vezes, querido, eu quero dizer que nenhum de nós é merecedor de nada. Nenhum de nós merece do fogo de Deus. A não ser o fogo consumidor dele. Isso sim. O único fogo que a gente merece, sinceramente, a humanidade é o fogo do inferno. Mas Ele, por graça, Ele quer nos dar do seu fogo, da sua unção. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não, meu irmão? Então o problema é que muitas vezes nós vamos nos acostumando com o mover, nós vamos nos acostumando, queridos. Quantas vezes já fiquei sabendo de igrejas que por um tempo experimentaram um grande avivamento e de repente, às vezes até os componentes deste ministério, às vezes até obreiros começando a tocar no pecado, mas estou falando pecado grosseiro, estou falando de coisa feia, coisa vergonhosa, coisa que a Bíblia diz que isso que eles fazem até o referir a vergonha. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se acostumando. Foi o que aconteceu com Hófni e Finéias. Foi o que aconteceu com Hófni e Finéias. Eles caíram numa mesmice. Eu não estou afirmando porque a Bíblia não afirma, então eu não posso fazer essa afirmação, mas fica muito inclinado aqui, amados, a não ter acontecido absolutamente nada de relevante na casa de Abinadab. Seus filhos sabiam que não podiam tocar na arca e mesmo assim tocaram. Mas vamos supor, pastor, mas olha só, de repente Uzá, quando ele estendeu a mão para segurar a arca, para proteger, pastor, de repente ele estava motivado de uma boa intenção. Queridos, 1 Samuel capítulo 13, quando Saul, rei, o primeiro rei sobre Israel, está lá acampado, se não me falha a memória, em Micmas. E aí ele está ali esperando, porque Samuel, o profeta, diz para ele, espera por mim, porque eu vou lá e já volto. Quando eu voltar, eu vou oferecer o holocausto, o sacrifício. E aí vocês, né, o exército, você, Saul, nós, Israel, nós vamos receber de Deus a benevolência dele. Nós vamos então, com esse favor de Deus, nós vamos vencer essa batalha contra os filisteus. Sabe o que aconteceu? Como Samuel, assim que está o texto, como Samuel não vinha, não é que ele não veio, ele não vinha, não tinha chegado ainda. Como Samuel não vinha nos dias aprazados, Saul olhando, e ele olha a situação, ele enxergou o seu exército, o exército de Israel, simplesmente dispersando. Ou seja, estava todo mundo dando fora, todo mundo com medo, porque os filisteus já estavam todos acampados, todos prontos para o combate, e o exército de Israel dando no pé. Sabe o que Saul fez? Obviamente, ele como rei, ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que ele tinha que fazer? Confiar em Deus. E esperar debaixo da ordem dele, que foi dada através do profeta. Me espera, porque quando eu voltar, eu vou oferecer o sacrifício. Só que Saul, talvez movido sim de uma boa intenção, a Bíblia fala que ele oferece o holocausto, ele oferece o sacrifício. Quando ele está terminando, é assim que a Bíblia relata, quando está terminando de oferecer o holocausto, lá adiante quem é que vem? Samuel. Samuel, quando chega para Saul, ele pergunta, escuta, o que é isso que fizeste? Aí ele explica, olha, que como tu não vinhas nos dias atrasados, né, e o exército se dispersando para alcançar a benevolência, para alcançar a graça e a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Não fiz nada demais. Sabe qual foi a resposta do profeta? Neciamente, ou seja, loucamente procedeste.
Por causa dessa tua atitude, Saul, se tu tivesse esperado e confiado no Senhor, o teu trono teria sido confirmado e seria perpétuo, ou seja, para sempre. Mas por causa desta tua atitude, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não é um dia, hoje mesmo o Senhor encontrou para si um príncipe, que será por rei. Estava falando de Davi, porque Davi confiava em Deus de verdade. E confiança não pode ser separada de honra. Se eu confio, eu honro. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Sim ou não? Não tem como eu confiar e não honrar, porque a maior honra é confiar. Amém, amados? A maior honra que nós podemos prestar a Deus é confiar nele. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? O rei Uzias, a Bíblia fala que nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, igreja? Amém, amados? Mas de repente lá na frente a Bíblia fala que ele se exaltou a si mesmo, ou seja, ele deixou subir para a cabeça, porque realmente Deus prosperou ele demais, gente. Deus prosperou Uzias demais. Ele começou a reinar com 16 anos. Se não me falha a memória, reinou por durante 52 anos. O cara realmente estava de bem com tudo. Só que lá na frente, escuta essa, ele chega numa situação onde ele tinha que oferecer, ou melhor, queimar incenso diante de Deus, obviamente para alcançar a benevolência do Senhor. E acontece que ele se antecipa na frente dos sacerdotes. Ele começa a queimar incenso e o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes, eles resistem ao rei Uzias e dizem: olha, a ti não compete este mistério, ou seja, este ministério. A ti não compete este mistério, mas sim a nós, sacerdotes da tribo de Levi. A nós compete isso. E a Bíblia diz que Uzias se indignou contra eles. E quando ele fez isso, simplesmente, uma lepra se saltou nele. Foi tão grave a situação que ele mesmo se apressou em sair do santuário. Queridos, o que eu estou falando com isso tudo, meus amados? É que nós não podemos deixar apagar esse fogo, queridos. É necessário reverência. Posso ouvir pelo menos um amém? É necessário reverência. Uzá achou que ele, não, peraí, eu não posso deixar cair. Pã! Morreu. Porque não era para fazer. Não era para fazer. Não era para Saul oferecer o holocausto. Não era para Uzias queimar o incenso. Não era para Uzá tocar na arca. E nem ninguém. E é interessante, queridos, que daí em 2 Samuel no capítulo 6, vem comigo lá por favor. Nós já lemos, né? Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, ou seja, Davi temeu muito, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Versículo 11, ei, escute. Ficou ali a arca do Senhor, na casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo ficou em Abinadab? 20. Agora a Bíblia fala que e nada foi relatado. Nada. Diga, 20 anos e nada de relevante foi relatado. Agora a Bíblia fala que ela chega na casa de Obed-edom e fica 3 meses. Escuta. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Porque houve reverência naquele lugar, amados.
E eu quero afirmar a vocês que este não é o único, mas provavelmente um dos principais motivos dos grandes avivamentos simplesmente se apagarem. A falta de reverência na continuidade desta chama. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós não podemos nos acostumar com o mover de Deus. Nós precisamos andar sempre em novidade de vida, na presença do Espírito Santo. Eu falo como quem já ministrou tocando bateria. Quanto tempo eu fiquei aqui como ministro de louvor. Não dá para a gente apertar o botão do play, galera. Falo como quem um dia não tinha nenhuma função, porque importância todos somos iguais, amém, igreja? Mas falo como alguém um dia que não teve nenhuma função dentro da igreja. Não dá para a gente vir de domingo em domingo, de terça em terça, ou de quinta em quinta, ou todos, melhor ainda, né? Nos grupos de crescimento, e simplesmente apertando o botão do play. Hora de ir para a igreja. Hora de levantar as mãos. Queridos, uma vez eu vi uma cena que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Sabe aquele lance tragicômico? Sério, irmãos? Não foi nesse prédio, foi no prédio menor que a gente estava antes. E simplesmente, um irmão, não vou dizer quem é, porque alguns talvez até... Ele entrou na igreja pela porta da recepção. Quando ele dá para ouvir assim, será que na transmissão sai se eu baixar a mão? Sai. Vou tentar captar aqui, né? Ele entrou pela porta, não essa aqui lá do outro prédio. Ele entrou, quando ele entrou, ele passou, e eu estava olhando, casualmente estava olhando. E ele entrou, quando ele entrou, será que o cara é egípcio? Sério, manos. Eu vi aquela cena aqui. Nossa, esquisito. Não pode ser algo automático, manos. Não pode ser algo automático. Sabe aquele fogo que você acende num dia frio? E você vai sentindo aquele calor, e você vai sentindo aquele calor, e você vai sentindo aquele calor. E foi muito interessante, porque naquele nosso almoço da multidão, Davi, multidão de 2, foi sobre isso que nós falamos. Eu não estou tentando puxar brasa para o meu assado, mas e muito menos para manancial, amém, igreja? Mas é que nós estamos aqui, e nós somos a manancial. Então eu não posso falar de outra igreja, não posso falar da responsabilidade de outros, é da nossa responsabilidade aqui, amém, igreja? Então o Davi ainda falou, né? Moisés ouve toda aquela glória, palavras do Davi, ouve toda aquela glória, toda aquela aquele manifestar de Deus, claro que em primeiro lugar por causa de Deus, mas não existiria se Moisés não pagasse o preço. Elias, toda aquela glória, Elias pagou o preço. Quando Eliseu, né, Elias olhou para ele e disse assim, ó, pede-me o que queres ou o que quiseres, mas me pede antes de eu ser tomado de ti. O que Eliseu pediu? Porção dobrada do teu espírito. Qual foi a resposta de Elias? Ai, fica tranquilo que vai acontecer. Tá bom, mamoso. Queridos, nós estamos criando, parece que uma geração de crentes mimados. E eu estou me incluindo nessa, mano. Não estou dando letrinha para ninguém aqui, é letrona para todos nós. Parece que a gente só se envolve na igreja quando está tudo 100%. Meu irmão, você nunca vai se envolver em lugar nenhum, então. Porque não existe igreja 100%, não existe pastor 100%, não existe membro 100%, você não é 100%, sua família não é 100%, a sua casa, por mais rico que você seja, não é 100%. Por que nós queremos que a igreja seja? Porque além de tudo isso, a igreja é composta por todos nós. Queremos que uma igreja composta de muitos imperfeitos seja em si mesma perfeita. Essa equação não existe, meu irmão. Está doidão? Se tem uma coisa que estraga a igreja, não é o diabo. Somos nós mesmos. Com as nossas picuinhas, com os nossos ciúmezinhos, com as nossas conversinhas, com as nossas fofoquinhas. Estou dizendo nossas, eu não estou apontando para ninguém. Ai, será que o pastor ficou sabendo? Não, o pastor não ficou sabendo de nada. Não sei de nada.
Ai, Deus quer derramar tanto, amado. Nós passamos por 2 anos sem podermos fazer culto de evangelismo, sem podermos irmos para as ruas com as nossas lonas, irmos para as ruas, né, com o nosso ministério abençoadíssimo de ação social, mas que trabalha num formato específico, amados. Mas não podíamos mais ir com as cruzadas. Quantos milagres nós já vimos, queridos, nas nossas cruzadas. Me lembro daquela cruzada em Canoas, eu tenho a foto daquele homem ainda, as fotos, né, e a filmagem, de um homem que estava assistindo. Eu fiz antes, começou o louvor, o pessoal ministrando aquela unção, ali em Canoas, no bairro Rio Branco. E aí o pessoal bota a câmerazinha lá, eu começo a fazer, boto o microfonezinho. Você que está assistindo aqui na volta, a gente impulsionou aquilo, a gente pagou para ir embora mesmo, acho que botamos lá R$100, sei lá. E de repente, amados, um homem, um senhorzinho que estava passando na frente do computador, estava aberto o Facebook do netinho dele, ou do sobrinho dele, ou sei lá de quem era. E ele me vê ali falando, e eu falando, e Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ele olhou assim, acho que era o neto, não quero errar, gente. Ele, meu neto, não me leva lá, não estou afim, não estou afim. Ele disse, então eu vou nem que seja me arrastando. Porque ele tinha um problema na coluna, gente, e de fato, ele se arrastava, ele não podia mais caminhar. E ele contou isso no microfone, que ele vinha se amparando nos carros e nas placas, até chegar naquele lugar da lona. E quando nós oramos com ele, amado, aquele homem correu de mão dadas conosco. Totalmente curado. Totalmente curado. A Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A igreja precisa expressar a glória de Deus, amados. Mas para isso nós não podemos deixar apagar esse fogo. Nós não podemos deixar apagar este fogo, queridos. Este fogo que Deus está fazendo queimar, já vou chamar aqui, não sei se é o Tiago, né? Não podemos deixar apagar este fogo, queridos. Só que eu quero dizer uma coisa, aqui o fogo manifesta depois que você sai daquela porta. O diabo já vai tentar você e eu também. Não pense que eu estou julgando alguém aqui, que eu estou apontando para alguém. Mas o diabo vai tentar fazer com que quando nós sairmos por aquela porta ali, é um problema talvez com o filhinho, com a esposinha que a gente ama, com o marido que as mulheres amam. É com aquela pessoa que a gente ama mesmo. O diabo vai tentar botar um problema, uma discussãozinha. Às vezes é um detalhe. Uma vez eu estou pregando no culto e veio uma revelação sem eu saber que era. Eu disse, talvez você saiu de casa, bem assim, mas ali no outro prédio, ainda antes do que eu tinha falado ali. Aqui perto da Rita Ragô. Eu estou pregando e de repente eu digo assim, mais ou menos aqui do lado esquerdo, acontece a cena. Eu digo, talvez você saiu de casa hoje e você antes de vir para o culto, você brigou porque faltou Nescau. Imagina que ridículo. E uma família inteira começa a rir. E eu olhei para eles, faltou o Nescau? E tinha faltado e tinha dado briga mesmo. E foi muito interessante porque alguns daqueles não eram convertidos. E se converteram. Como é que esse pastor sabia? De início acharam que os outros membros tinham contado, né? Os membros da família. Deus quer visitar a sua igreja, amados. Mas não só visitar. Quando nós vivemos nessa atmosfera, amados, não tem como chegar em casa e brigar com a família. Quando a gente está nessa atmosfera, não tem como a gente enxergar o gigante e não querer passar por cima dele, cara. Quando a gente está nessa atmosfera, mesmo que a gente esteja prestes a ser jogado dentro de uma fornalha, nós caímos lá dentro na certeza de que o fogo só nos pega se o Deus Todo-Poderoso assim o quiser.
Que nós possamos manter esse fogo, amados. Que nós possamos manter esse fogo queimando no nosso coração. Porque quem vive nesse fogo não tem tempo de pecar. Quem vive debaixo da glória de Deus, se alimentando todos os dias, não tem tempo de errar. Você imagina como é que vai se tornar a sua casa, meu irmão? Quando acordar de manhã, é importante as notícias, são importantes as notícias, eu também gosto muito de noticiário. Mas antes disso, coloque o louvor, coloque a adoração.